para eleger você deputado federal amanhã, se Deus quiser, com o número 1999. Esse é um número bonito. Eu quero, primeiramente, agradecer. Eu venho aqui apenas para agradecer, porque mais importante do que um candidato possa falar durante a campanha eleitoral é o que ele já fez na sua trajetória política. E certamente eu não preciso dizer nada a Londrina, porque Londrina me conhece desde os primeiros passos na atividade pública como vereador dessa cidade. Conhece. Há pouco esse cidadão veio me agradecer porque Londrina tem água. Ele diz... Agradeço o senhor. Aí. Não tinha nem água na cidade. Nem para levar a bunda. Meu amor, já cansei de botar de coração. Esse é um exemplo de que realmente não há necessidade de vir a Londrina e falar sobre o que eu fiz ou o que eu pretendo fazer. O que vale mesmo é o passado recente, é o comportamento, é a ficha limpa. É político que tem ficha limpa e não tem prontuário como muitos dos políticos brasileiros possuem. Eles não possuem biografia, eles não possuem currículo, eles possuem prontuário. E o lugar deles deveria ser realmente a cadeia. Alguns já foram para lá e outros certamente ainda irão, porque assaltaram esse país nos últimos anos da forma mais vergonhosa e estapafúrdia que se poderia imaginar. Por isso eu quero agradecer as pessoas honestas que estão ao nosso lado. Eu digo sempre que só ando bem acompanhado. Aqui em Londrina está o Alexandre Kiref, está aí o Rodrigues, está aí o Celso Marconi, representante dos caminhoneiros, está aqui o Juliano Kunen, está o terceiro da cidade a deputado federal, está o Benê Filho, candidato a deputado estadual de Cambé, de Londrina e de toda a região. Nós só andamos bem acompanhados, porque hoje na política brasileira está difícil caminhar. Apodreceu a política. Recentemente, Rodrigues, que é uma liderança aqui em Londrina, recentemente eu fui a Belo Horizonte receber uma homenagem da Polícia Federal. E o delegado que discursava afirmou: a política no Brasil apodreceu, mas nós que investigamos temos o dever de separar o joio do trigo. E na política nacional ainda há trigo. Essa medalha de homenagem tem esse objetivo, que na política brasileira ainda nós podemos encontrar o trigo. Por isso é preciso separar joio do trigo. E aqui desse calçadão, onde milhares se reúnem para pedir o fim da corrupção nesse país, liderados por Walter Orsi, por Alexandre Kiref e tantos outros que se empenharam carregando a bandeira da moralidade pública, é desse calçadão que nós temos que dizer: acreditamos que nesse país ainda existe vida inteligente, apesar dos percalços, apesar do sofrimento de milhões de brasileiros, apesar da descrença que campeia solta, invadindo os lares desse país. Há vida inteligente capaz de separar o joio do trigo e amanhã, no dia 19, dizer que o Brasil quer viver um novo tempo, onde se acabe definitivamente com esse tempo do rouba mais faz, porque é possível fazer muito mais sem roubar, sem deixar roubar e colocando na cadeia quem rouba. Quem fizer isso na presidência da República já está fazendo o que o povo quer. Quem fizer isso na presidência da República estará empurrando esse país
na busca do seu futuro, na construção da grande nação que todos nós merecemos. Walter, é triste ver o contraste gritante que há entre a pobreza e a fartura no Brasil, porque a fartura está concentrada nas mãos de poucos. É uma pequena ilha de abastança, de prosperidade, de luxúria, de fortuna, em meio a um oceano imenso de miséria, de pobreza, de dificuldades. E esse contraste gritante existe porque o Brasil tem sido infeliz na escolha dos seus governantes. Não é o trabalho, não é o empresário responsável, não é o professor, não é o médico, não é o advogado, não é o agricultor. Responsáveis são os governantes que desgovernaram o Brasil e assaltaram os cofres públicos desta nação nos últimos anos. E deixaram um rastro de sangue, assassinatos, corpos sepultados no túmulo da impunidade. 7 testemunhas depois da morte de Celso Daniel. Eu vi os áudios, eu vi e sei que autoridades do Palácio do Planalto orientavam testemunhas para evitar que a polícia chegasse à solução do crime e punisse os responsáveis por aquele crime. Por isso, no debate da Rede Globo, eu escrevi um bilhete ao ex-presidente que está preso em Curitiba. Eu quem mandou matar Celso Daniel? 7 testemunhas sepultadas no túmulo da impunidade. Você sabe, tem obrigação de dizer ao Brasil. Esta foi a pergunta que nós fizemos ao verdadeiro candidato do PT, que logo ali à frente se reúne com as suas bandeiras vermelhas. São livres para se manifestar, que se manifestem democrática e civilizadamente. Mas nós estamos aqui para dizer a verdade. E a verdade é que o PT se transformou numa organização criminosa nesse país. E não pode voltar. E não pode voltar. Porque o Brasil não pode aceitar ser governado novamente por facções criminosas. O Brasil também não pode ser governado pela incompetência e pela intolerância. Nós não podemos estimular essa marcha da insensatez que percorre os extremos, tanto a extrema esquerda contra a extrema direita. É a crônica anunciada da decepção, da frustração, da corrupção e da incompetência. E o Brasil precisa ser salvo através do voto dos brasileiros nas urnas neste dia 7 de outubro, que vai consagrar a divisão do Brasil entre os honestos e os ladrões, e não a divisão do Brasil entre a extrema esquerda e a extrema direita, porque isso não interessa aos brasileiros. A divisão que queremos, de um lado os ladrões, de outro lado os honestos e trabalhadores, que os ladrões fiquem atrás das muralhas das penitenciárias deste país e deixem livres os trabalhadores, os empreendedores, os construtores dessa nação, para que possam trabalhar, viver em paz e com qualidade de vida, exercitando a cidadania na sua plenitude. Muito obrigado, Londrina. Se disputo a presidência da República, sem dúvida, devo especialmente a Londrina, devo especialmente ao povo de Londrina, que na última eleição Kiref me concedeu quase 90% dos seus votos para o Senado da República. Aqui caminhei com os pés da juventude pelas ruas dessa cidade. Aqui aprendi um pouco que sei, não só de história, mas de comportamento.
Foi aqui na Universidade de Londrina que recebi o meu diploma para apresentar o Brasil agora como seu candidato à presidência da República e tentar, caminhando por caminhos difíceis de serem caminhados, reeditando uma luta que a Bíblia nos ensina, de Davi contra Golias, talvez na mais injusta, na mais desonesta e na mais antidemocrática eleição da nossa história, porque os meios de comunicação foram entregues a alguns em prejuízo dos outros, porque o dinheiro do povo, o dinheiro público do fundo eleitoral foi entregue a alguns em prejuízo de outros para evitar a renovação política no país. Esta é, portanto, uma eleição injusta, desonesta, antidemocrática, mas nós estamos nesse enfrentamento porque acreditamos na inteligência do nosso povo. Nós temos fé em Deus e fé na vida e vamos reviver a fé perdida nas estradas da decepção. Vamos ressuscitar as esperanças que foram sepultadas no túmulo da incompetência e da corrupção dos governos do PT que invadiram o Brasil para espoliá-lo, para dilapidá-lo nos últimos anos. É desta forma que nós caminhamos, com coragem e com a verdade. Me ameaçam, paciência. Dizem, não fale a verdade com tanta dureza. Você corre risco. Afinal, o Toninho do PT em Campinas foi assassinado. O Celso Daniel foi assassinado em Santo André, como queima de arquivo. 7 testemunhas foram assassinadas. Mas nós não somos filhos da covardia. Nós não nascemos da fraqueza. Nós queremos ser os filhos da verdade, os herdeiros da coragem do povo brasileiro, para abrir caminhos na direção do nosso futuro. Já roubaram demais, como disse o Papa Francisco. Não permitam que lhes roubem os sonhos e as esperanças de construir a grande nação que todos nós merecemos. Muito obrigado, Paraná. Muito obrigado, Londrina. Agora nós vamos a Cambé. Um abraço a todos vocês. Obrigado pelo apoio. Obrigado, Walter Rocha. Obrigado, Juliano. Obrigado, Dedeco. Obrigado, Alexandre Quires. Obrigado, Benê Filho. Obrigado, londrinense. Amanhã, como londrinense de coração, eu estarei ali no Colégio Mãe de Deus, às 9 horas da manhã, depositando meu voto no número 19. Aqueles que querem um Brasil melhor, me acompanhem, façam o mesmo. Vote no 19, amanhã, no dia 7 de outubro, e vamos à vitória.